Aí pessoal, bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que você esteja vendo o vídeo aí. Tá balançando um pouquinho, mas vai parar daqui a pouco. Isso daqui seria a aula 2, né? Ou, no caso, a aula 1 seria um complemento, né? Mas pra gente ficar aí, a aula 1, eu já gravei para vocês uma parte. Essa aqui é uma parte da aula 1 também, que ela mexe com dois tipos de corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. E aqui eu vou falar um pouco, né, deste gráfico aqui, tá certo? Também que é da corrente alternada, tá? Também vou falar assim um pouco desses submúltiplos que tem o ampere, tá? Então aqui a gente vai falar dos submúltiplos, tá? Do ampere. Tá aqui. Do ampere, tá certo? Lembrando que essas aulas é para te esclarecer melhor, né? Porque nós temos uma aula muito breve, passa muito rápido e geralmente não temos muito tempo para abordagem, tá? Então vamos lá. Corrente contínua. O que é uma corrente contínua? É toda corrente elétrica de sentido e intensidade constantes com o tempo. Então aqui a gente tem um gráfico, né, de intensidade, né, da corrente elétrica, como a gente viu na fórmula. Então aqui é a intensidade, tá? Intensidade da corrente elétrica. Você pode perceber que ela mostra como se fosse um gráfico, que você tem aqui a setinha, tá? E aqui o intervalo de tempo, tá? A variação de tempo, que a gente poderia chamar ΔT, tá? E aqui é a constante, né, que seria a carga, né, que a gente está procurando encontrar, né? E aí a gente tem aquela formulinha da primeira aula que eu expliquei para vocês. Intervalo é igual a quantidade de carga, né, variado pelo tempo. Então, essa daqui é a corrente contínua, tá certo? Corrente contínua é feita dessa forma aqui. Então, em cima dos gráficos. Então, quando existe uma corrente contínua, tá certo? Você pode aplicar essa fórmula, tá? Quando a corrente for alternada, o que acontece? Corrente alternada, o gráfico muda. Então, esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é uma corrente alternada, tá certo? Então, ele muda constantemente, muda muito rápido. Então, ele faz essa ondinha aqui, ó. Tá certo? Ele vai, volta, ele é muito rápido. Essa constante de elétrons, tanto indo e voltando nessa movimentação, tá? Lembrando que na corrente contínua você usa essa fórmula aqui, tá? Então, o que é corrente contínua média? Ela mede pilhas, tá? Pilhas e baterias. Tá certo? Então, aí nós temos o polo positivo e o polo negativo, tá certo? Até continuando. Quando a gente fala sobre corrente alternada, o que seria corrente alternada? É toda corrente que muda periodicamente de intensidade e de sentido. Então, nesse caso aqui, né, desse gráfico aqui em si, tá? A corrente alternada é muito utilizada em residências. Então, as residências têm a corrente alternada. Então, nós temos aqui a oscilação de energia, ela acontece tanto indo como voltando. E a agilidade desses elétrons é muito grande. Da corrente alternada existe o quê? Nas tomadas, tá certo? Nas tomadas das casas, né? Que a gente fala lá, sempre menciona lá 110 volts, tá? Ou 220 volts, tá certo? Na tomada. Então, o que ocorre? A gente tem que ter essa noção da eletricidade, tá? Que está correndo ali, como que ela está correndo de forma alternada, e ela é rápida, tá? Antigamente a gente tinha os dois pinos, né? Mas a gente hoje tem um terceiro pino. Nesse terceiro pino, o que acontece? O terceiro pino seria o neutro, tá? E a gente tem os outros dois pinos, tá? Então, um pino não tem energia, e no outro pino tem o valor de energia, que seria o 110, tá? Então, aqui que ocorre a parte do 110. Quando
tá? Quando tem 110 nos dois, tá? Se você somar os dois, você vai ter 220. Então, a energia ela é medida, tá certo? Pela essa voltagem aqui, ó. Tá correto? Então, você observa muito. Então, o tipo de medida para uma corrente alternada é diferente para uma corrente contínua, tá? Tanto que na corrente contínua você utiliza a fórmula. Na corrente alternada, o que acontece? A fórmula não é a mesma, tá? Ela vai se condicionar aqui, como eu já havia falado anteriormente, a figuras, tá? Que figuras são essas? Figuras, né, triangulares, tá? Triangulares, quadradas, tá? E também realizadas de que sentido? Elas também têm trapézios. Então essas figuras são muito comuns no cálculo da corrente alternada, aonde você vai calcular não é com uma fórmula, e sim vai calcular a área, tá certo? A área, né, disso, a área, tá bom? Então aqui embaixo a gente havia comentado sobre os submúltiplos, tá certo? Que também ocorrem, né, que seriam submúltiplos do ampere, tá certo? E esses daqui ocorrem em uma base de 10. Então, a base de 10 seria uma transformação que a gente faz com os valores. Então, aqui foi citado 2 exemplos. Por exemplo, 1 miliampere. O que seria? 1000, né? Mili, que significa 1000. Então, por exemplo, onde você encontra o exemplo de ml, tá? Nas latinhas. Então, por exemplo, latinha de 350 ml de um refrigerante, por exemplo, aquele ml que está lá é o mesmo daqui. Não existe muita diferença entre essa questão de identidade, de que se chama o quê? Então, o miliampere, o ampere é representado pela letra A, tá? E ele tem um valor. Esse valor seria 1 vezes 10 a menos 3. Mas, professor, seria estranho, tá? O ml se chamar 350 vezes 10 a menos 3. Esse realmente seria estranho. Mas se cita exemplos que basicamente se chegam perto dessa situação. Então, é 1 vezes 10 a menos 3 A. Esse A significa miliampere. Então, por exemplo, aqui, o M seria o que a gente coloca como símbolo do ampere e do mili. Tá? Então, 1 miliampere, tá certo? Aqui nós temos outro exemplo, 1 microampere, tá certo? Que é 1 vezes 10 elevado a menos 16 amperes, que seria a letra A. E aqui esse U, ele denota um nome diferente para microamperes. Então, quando tem esse U, é a indicação do microamperes, que se chama Mi, tá? Ele tem um nome específico. Então, essa letra se chama Mi, tá certo? E aí a gente tem outros exemplos a mais sobre nanoampere, sobre picoampere, tá? E assim sucessivamente, tá? Mas isso já mais para frente a gente vai tá fazendo comentários e observando essa ação, tá? Por enquanto é só. Aí tem meus próximos vídeos mais explicativos sobre outros assuntos que a gente vai montar algumas contas em cima dos gráficos, em cima da fórmula, tá bom? Tá ok, até daqui a pouco.